Então, a questão da página 78 é o chamado poema das 7 faces. Por que ele usa esse número 7? Porque 7 é o número da perfeição. Exatamente, porque 7 é o número da perfeição. Sabia? São 7 dias da semana, são 7 notas musicais, são 7 as cores do arco-íris. Que é Então, 7 voltas do horário, coisa assim. Então, esse poema pertence ao Carlos Drummond de Andrade. Ele é, digamos, o símbolo da segunda geração do modernismo no Brasil. Qual é a característica da segunda geração do modernismo? A primeira, a gente lembra o quê? Semana da Arte Moderna. O que a Semana da Arte Moderna fez de assim, impactante? Quebrou um tabu, né? Quebrou vários tabus quanto à concepção de arte, exatamente. Então, aquela primeira fase era o quê? Aqueles poemas que chocavam. Por causa da forma livre, dos temas nada muito grandiosos, era tudo do dia a dia. Aí a segunda passa a ser o quê? Mais madura. Então eles passam a questionar o quê? Coisas mais sérias, principalmente coisas da vida. Então, o Carlos Drummond de Andrade, ele é um poeta que ele faz duas coisas de forma muito boa. Ele traz os temas do dia a dia, mas ele põe isso com uma questão metafísica. O que é uma questão metafísica? Lá da filosofia. A primeira parte é da filosofia grega, ela era metafísica. O que é algo metafísico? Físico é tudo aquilo que é o quê? Concreto, exatamente. A Duda falou certinho, concreto, palpável. Né? E o que é o metafísico? Além, é o que está acima. Dá um exemplo de tema metafísico. A saudade, a dor, a solidão, o amor, são temas que estão além dos nossos 5 sentidos. Então, são temas que permitem o quê? Aquela coisa que a gente discuta de uma forma que não tem um tempo fixo, aquilo dura para sempre. Então, esse poema dele, ele é atemporal. Por que ele é atemporal? Ele não tem uma data de validade. Eu leio hoje e ele traz coisa para mim. Ó, quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. A palavra gauche, ela é francesa. E ela significa o quê? É desajeitado. Né? Então, ó, o que é um anjo torto, demônio? É algo que o quê? Não é muito canônico, não é padrão. Um anjo torto que vive na sombra. Ou seja, desde que ele nasceu, ele foi o quê? Destinado a não ser uma pessoa muito de sucesso, né? Ó, as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O que ele quis dizer nessa estrofe? Ó, é uma coisa do dia a dia, mas ele traz o quê? Uma preocupação metafísica. Qual é a preocupação dele? Que as pessoas vivem dentro de eternos desejos. Por que as pessoas têm muito desejo? Porque as pessoas querem as coisas, elas têm vontade. Quando ele fala, as casas espiam pelos homens, o quê? Aquelas velhas fofoqueiras, né? Fuxiqueiras, que correm atrás de mulheres. Os caras estão sempre querendo coisa, né? Então, quando ele fala, a tarde talvez fosse azul, o que significa aí azul, a cor azul? Qual é o sentimento que essa cor me traz? O azul, né? É para trazer paz, né? Paz. Por causa disso que os hospitais, eles têm o quê? Aquelas paredes azuis. Por isso que a escola tem que ter azul, né? Tem que ter azul, para dar um sentido de paz. A nossa escola tá inteira azul. Sabia que antes era vermelho, não? Antes era vermelho a escola? Nossa, A cor da canção. Deus Pai. Ali, ó. Agora a terceira estrofe. O bonde passa cheio de pernas. Pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta. Meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O que ele quis dizer? É sobre as moças. Sobre ele estar andando pela rua e tem o quê? Aquela sucessão de coisas que traz mais
desejo por ele. Tem até uma pitada que o Christian falou certo, é de erotismo. Né, ó, perna branca, preta, amarela. Então, o coração pergunta, para que tanta coisa é na minha frente? Só que os olhos estão assim, ó. Os olhos não dizem nada. A Duda falou certo. Os olhos estão perseguindo. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos do bigode. Aí é o quê? Aquelas pessoas que são de repartição pública. Elas são o quê? Simpáticas? Por causa dessa estrofe? Não. São aquelas pessoas ali, tá? O que você quer? Fala logo aí. Me dá o documento X. Né? Meu Deus, por que me abandonaste? Aí tem o quê? Tem uma intertextualidade. Com qual texto? Na Bíblia, exatamente. Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. O que ele está querendo dizer aí? Que dentro dele tem o quê? Tem coisas muito que ele assim pensa serem muito maiores do que as coisas que tem no mundo. Então ele é uma pessoa extremamente sentimental, mas também muito conflituosa com ela mesma, exatamente. Eu não devia ter dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Então a questão ali, ó. Quais elementos estruturais e temáticos visíveis no poema lido relacionam-se com o contexto de produção, isto é, com o modernismo? Primeiro, a parte da forma. Como que esse poema ele é estruturado? Ele é considerado clássico? Por que ele não é um poema clássico? Ele não tem o quê? Rima, não tem todos aqueles versos do mesmo tamanho. Qual é o nome daquela coisa que analisa verso? Se chama métrica. Então ele tem uma métrica o quê? Irregular. Cada verso, ó, ele tem o quê? Tamanho diferente. Não tem rima. Então, pela forma, ele é o quê? Uma coisa que não é clássica. Ele é um poema modernista, porque ele é a linguagem do... O modernismo dá muito valor para a linguagem para a linguagem acadêmica? Não. Para a linguagem do... O texto? Cotidiano. A linguagem do cotidiano. O que é o cotidiano? Dia a dia. Tanto que qualquer pessoa que ler esse poema, ela vai entender algo dele. Claro que uma leitura como a nossa, que é mais aprofundada, a gente vai atrás de tudo que ele quis falar, né? Só que uma pessoa normal, leiga, ela vai entender. Nós não, a gente vai além. O que mais que ele tem? O tema. É um tema que as pessoas desconhecem, longe delas? Não. Ele traz o quê? Aquele sentimento de proximidade do leitor. Tranquilo, amores? Ali depois, ó, tem uma questão do Enem, de 1999. Ó. Aí passa ali para a página 79 e tem a primeira estrofe desse poema Sete Faces e mais outras versões dele. Quando um texto mais novo, ele se comunica com um texto mais velho, eu tenho uma coisa chamada de intertextualidade. Tranquilo? Então ali, ó. O primeiro é o do Carlos Drummond, depois é o do Chico Buarque e depois o da Adélia Prado. Ó, Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intertextualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade por meio de... Qual é a alternativa certa? O que é reiteração? Qual que é o do... Eu acho que é A. Reiteração. Reiteração é quando eu faço o quê? Eu reitero o quê? Eu trago de volta. Eu não acho que Oposição de ideia? Não, eles meio que mantêm aquela ideia de uma pessoa que é do dia a dia, que sofre.
falta de criatividade, Não. negação dos verbos, É ausência de recursos. Não. Eu acho que é A. Ó, Calma aí. quando nasci, um anjo torto, dos que vivem na sombra, Carlos Drummond. Chico Buarque, quando nasci, veio um anjo safado, ou chato de um querubim. Então, ó, mantém a mesma concepção de anjo do outro, que é o quê? O Carlos Drummond fala de um anjo, mas que é o quê? Um anjo padrão ou é um anjo caído? Caído. Ele só muda a linguagem. E o Chico Buarque mantém essa coisa de anjo caído. Depois, Adélia Praga. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. É um anjo canônico padrão? Não, também. É um anjo caído. Então, o que acontece nessas duas intertextualidades? Há uma reiteração de imagens. Ou seja, são coisas que estão se reproduzindo, mas com outras palavras. Isso que é a intertextualidade. Ou ela pega as coisas como são, como o Carlos Drummond faz com aquela parte da Bíblia, ou outros autores vão retrabalhar aquilo que foi falado. Tranquilo? Você já pega